Primeiro deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Max Rolim, eu sou advogado, formado na Uni, sou da turma de 1997. Atualmente eu sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, e sou vice-presidente da Associação Rondoniense dos Advogados Trabalhistas, ARONAP. Advogo na área trabalhista há 16 anos já. E eu era, até o mês passado, procurador do Conselho Regional de Farmácia. E foi daí que surgiu essa proximidade com o Jardel e participei com muito orgulho da criação da Associação dos Farmacêuticos do Estado de Rondônia. E tive a oportunidade no Conselho e em conversas com alguns farmacêuticos e até alguns farmacêuticos me procuraram com ações, situações trabalhistas, de observar a necessidade de um maior conhecimento da legislação trabalhista por parte dos farmacêuticos. Vocês são profissionais que, no exercício das suas funções, em geral, vocês encontram duas opções. Ou vocês vão montar uma farmácia e ser empreendedores e ser empresários, ou vocês vão trabalhar numa farmácia ou num laboratório. E nesse caso, vocês serão empregados. E aí surge, nessa condição de empregado, a necessidade de conhecer os direitos de vocês, enquanto empregados. E eu pude perceber um desconhecimento muito grande da legislação trabalhista por parte dos farmacêuticos com os quais eu tive contato. E esse desconhecimento levando a prejuízos e até, em alguns casos, a um certo abuso por parte do empregador. Daí, conversando com o Jardel sobre essa situação, surgiu a ideia da associação de prestar esse serviço aos farmacêuticos de Rondônia e me pediu o Jardel para fazer, modular um curso e um manual. O curso seria a palestra que eu vou dar hoje e no futuro, em breve, eu vou disponibilizar um manual no site da associação também. Para que sempre que você tiver alguma situação, uma dúvida, você pode ir lá no site consultar, de repente você descobre lá o seu direito e resolve uma situação prática, concreta do seu caso. Mas hoje aqui então nós vamos falar sobre direito do trabalho, noções básicas e algumas questões afeitas especificamente ao farmacêutico. Tá? E vocês se sintam livres para perguntar, para participar, tá bom? Uma dúvida, alguma história, algum caso. Se houver algum problema, assim, um caso concreto, praticamente que me impeça a responder, eu falo. Tá? A gente conversa depois, em particular, mas fiquem à vontade para participar. Então vamos lá, vamos começar. Direito do trabalho. O direito do trabalho, como eu disse, ele é voltado para aquele trabalhador na condição de empregado. E quem é o empregado? É toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a um empregador sob a responsabilidade deste e mediante salário. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Por quê? Eu percebi, quando comecei a dar assessoria lá no CRF, havia muito questionamento de alguns farmacêuticos sobre o contrato de prestação de serviço. Alguns farmacêuticos, por orientação das farmácias, eles não queriam assinar carteira. Eles queriam fazer um contrato de prestação de serviço. Mas veja bem, o que é o empregado? É aquele que presta um serviço de natureza não eventual. Se você vai trabalhar para uma farmácia, você vai trabalhar todo dia, não é? Então é não eventual. Eventual é quando é de vez em quando. Se você vai trabalhar todo dia, é não eventual. Você faz o seu serviço dentro da estrutura da farmácia. Não é? Você não vende o seu próprio remédio, você vende o remédio dele. Você dá orientação para o cliente dele. Você trabalha na farmácia dele. E mediante salário. Então essas são as condições que caracterizam o vínculo de emprego. Se você está lá todo dia, recebe salário, obedece às ordens de alguém, você é empregado. Não importa que você assinou um contrato dizendo prestador de serviço. O que importa é a realidade. Porque na justiça do trabalho existe esse princípio que está ali embaixo, né? Princípio da primazia da verdade real. Então lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida
Tipo assim, eu assinei um documento dizendo que eu não trabalhava aos domingos, mas na verdade eu trabalhava aos domingos. E agora? Perdi o direito a ganhar minhas horas extras no domingo, porque eu disse que não trabalhava no documento? Não. Lembre-se sempre numa situação dessa frase. Princípio da primazia da verdade real. Significa apenas isso. Que na justiça do trabalho o que importa é a verdade. Você pode assinar um documento que for, de próprio punho. Você pode escrever, eu, fulano de tal, declaro que trabalhava só até 6 horas da tarde. Ponto. Se você for na justiça do trabalho, levar uma testemunha que prove que você trabalhava até meia-noite, aquele documento não vale nada. O que importa é a verdade. Então, o que importa não é o contrato que você vai fazer dizendo que é um prestador de serviço. O que importa é a realidade do teu trabalho. E a realidade do teu trabalho é que você trabalhava de forma não eventual, com subordinação e mediante salário. Logo, você é um empregado. E tem todos os direitos de um empregado assegurados. E são muitos. E esse é o grande problema de você assinar contratos de prestação de serviço. Na verdade, você está ali. A ideia é que você abra mão desses direitos. Mas você não deve abrir mão desses direitos, tá? E lembre-se, pelo princípio da verdade real, o que importa é o que é de fato, o que existe de fato. Então, se você amanhã buscar na justiça os seus direitos, dizendo, olha, eu assinei um contrato de prestação de serviço, mas na verdade eu era empregado, eu quero tudo aquilo que ele devia ter me pago e não me pagou. E a justiça vai fazer com que ele pague você. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela jornada. A duração normal do contrato de trabalho, ela é de 8 horas por dia e 44 horas na semana. Essas 44 horas na semana, no trabalho normal, daria 8 horas de segunda a sexta, mais 4 horas no sábado. Essa jornada que a gente vê que todo mundo em geral faz. Mas o farmacêutico, em geral, ele tem uma jornada diferente, na verdade. Em geral, vocês vão trabalhar 6 horas em turnos de revezamento, ou vão trabalhar em revezamentos de 12 por 36 também. E essa jornada de 12 por 36? Essa jornada de 12 por 36, ela é problemática. Porque, primeiro, ela não está prevista na legislação. A lei fala 8 horas, podendo ser acrescida mais 2 horas mediante acordo escrito, coletivo. Então, o empregador ele pode chamar o sindicato e dizer, olha, a nossa jornada normal aqui nessa empresa vai ser de 10 horas. Vai entrar 7 da manhã e sai 7 da noite com 2 horas de intervalo. Dá 10 horas de trabalho, mais 2 horas de intervalo. Assina o papel e pronto. A jornada normal vai ser de 10 horas. E a jornada de 12 horas? Ela só vai ser reconhecida se ela fizer parte da convenção coletiva. E aí nós temos um problema, porque nós não temos em Rondônia um sindicato reconhecido que possa fazer a convenção coletiva de vocês. Nós temos um sindicato problemático, uma situação jurídica problemática, que deixa a categoria de vocês a própria entrega à própria sorte. Não pode, inclusive, fazer essa convenção coletiva. Mas a jornada de 12 por 36, ela é aceita porque ela é mais vantajosa para o empregado. Porque quando você trabalha uma jornada normal, de 8 horas, de segunda, aí são 44 horas na semana. Então você vai trabalhar de segunda a sexta, 8 horas, mais 4 horas no sábado. A sua folga vai ser quando? No domingo e no sábado à tarde, não é? Quando você trabalha 12 por 36, você acaba tendo mais folgas. Acaba tendo 3 folgas na semana. Então é por isso que a justiça aceita essa jornada de 12 por 36, porque ela é benéfica para o trabalhador. Mas e se ela deixar de ser benéfica? Como uma situação que apareceu para mim, de um empregado, de um farmacêutico que trabalha em 2 farmácias do mesmo empregador, matriz e filial. Ele fazia 2 jornadas de 12 por 36. Então ele trabalhava hoje na matriz, 12 horas seguidas. Aí, amanhã, que devia ser os 36 de folga, ele ia para a filial e trabalhava de novo 12 horas. E aí, no outro dia, ele voltava para a matriz, mais 12 horas. Resultado, ele trabalhava todo dia, 12 horas por dia.
E o descanso, onde é que fica? Então, aquela vantagem da jornada de 12 por 36, que é poder descansar mais, se perdeu nesse caso. Quando isso ocorre, e não precisa ser um caso assim, tão absurdo como esse, pode ser simplesmente uma extensão no próprio dia da jornada. Em vez de 12, você trabalha 13. Quando ocorre isso, perde essa natureza benéfica e desfaz a autorização dessa jornada de 12 por 36. Então percebe que quando você trabalha uma jornada de 12 por 36, se você for obrigado a fazer mais de 12 horas, você passa a ter direito a uma remuneração muito maior. Se você não puder cobrar durante o contrato de trabalho, porque o seu empregador não vai deixar, porque ele vai ameaçar te demitir e tal, você vai poder cobrar o dia que você sair. No dia que você sair, você vai fazer o trabalho e vai te chegar lá e vai explicar, olha, vou fazer uma jornada de 12 por 36, mas na verdade é me obrigar a ficar 13, 14 horas por dia. E aí, isso torna essa jornada inválida e eu quero minhas horas extras. E você vai receber. Isso serve também para domingos ou só para a jornada de 12 por 36? Porque domingo tem farmácia que coloca você para trabalhar 15 horas. Mas aí em que condição? Aí ele é plantonista? É permitido isso a mais de 12 horas? Isso, na verdade, não é permitido. Porque a jornada de trabalho, como eu falei, normal, ela é de 8, ela pode ser estendida por mais 2, seriam 10. Fora disso, não é permitido. Agora, nesse caso do plantonista, isso é uma coisa que poderia ser estipulada na convenção coletiva. Na convenção coletiva poderia ser criada a figura do farmacêutico plantonista, que é aquele que vai trabalhar só dando plantão, só cobrindo a falta nas farmácias. Inclusive, essa falta podia ser do intervalo entre a jornada só. Ele ganhar para ir lá só trabalhar as 2 horas do almoço do farmacêutico, ou só os domingos. E aí você vai ter um contrato de trabalho diferenciado, porque ele vai ser provavelmente, inclusive, eventual. Entende? Talvez aí não vai ser um contrato de emprego. Mas isso só se estiver estabelecido numa convenção coletiva. Não estando estabelecido, se você for trabalhar, aí tem que ver a tua situação lá. Se você for só plantonista e trabalhar só os domingos, e se você trabalhar todos os domingos, você tem que ver primeiro se ele vai assinar a tua carteira. Se ele assinar a tua carteira, essa jornada ela está errada. Porque, embora você seja só plantonista e você não faça as 44 horas semanais, mas você está ultrapassando o limite legal de 8 horas. Então é hora extra. E se ele não assinar a tua carteira? Não, você só vem aqui de vez todo domingo. Você não é empregado, você só está cobrindo. Mas se você trabalha todos os domingos, passa um ano, todo domingo trabalhando a pessoa, não vou dizer que mas se você me procurasse no escritório, eu diria, vamos colocar ele na justiça e vou caracterizar todo o vínculo de emprego. Porque não eventual o teu trabalho. Porque veja bem, embora você só trabalhe um dia por semana, mas há uma rotina de trabalho. Toda semana você está lá. Todo mês e todo ano. E você só trabalha domingo porque é necessidade dele. A necessidade dele é que você só trabalha no domingo, não é a sua. Você está lá para trabalhar. Se ele quiser te contratar para trabalhar semana toda, você trabalha, não é verdade? A necessidade dele é que é só os domingos. Então você cobre a necessidade dele regularmente. Então eu diria que o seu trabalho não é eventual. E aí caracterizaria o vínculo de emprego. E buscaria, nesse caso, os reflexos, seria o 13º, férias e tudo. Entendeu? E Max, na escala 2 por 36, o domingo ele é pago como hora extra ou não? Não é. Mas o feriado é. E o contrato de 36 horas? Tem semana que ultrapassa essas 36 horas. Como é que ficam essas horas? Né? Que tem semana que é domingo, terça, quinta e sábado. Dá 48 horas. Como assim? E o contrato trabalhista é 36 horas. Não entendi. Semanais. Digamos, meu contrato trabalhista é 36 horas semanais. 33? 36. Como Como é que é a sua jornada de trabalho? 12 por 36. 12 por 36, tá. Mas tem semana que eu trabalho 48 horas. Mas é aquilo que eu estava falando agora. A jornada de 12 por 36 ela só é válida porque ela é benéfica para você. Porque exatamente
você não vai trabalhar mais de 44 horas. Ao contrário, você vai trabalhar menos. Se você passou disso, ela já deixou de ser benéfica. Ela já se tornou prejudicial. Porque além de você não ter o descanso que você deveria, a mais que você iria ter, você ainda sofre o desgaste de uma jornada muito prolongada ao longo do dia. Aí você desnatura essa condição de 12 por 36 e pede que a partir da 8ª hora tudo seja hora extra. Mesmo que o contrato for de 36 horas semanais. Mas é aquilo que eu falei. O contrato é de 36, você passou dos 36. Então esse contrato se tornou inválido. Entendeu? Porque não se admite na jornada de 12 por 36 que você faça mais do que as 12 horas. E as 12 horas do final de semana vai dar só 36 horas de trabalho. Então você não pode passar disso. Senão perde o valor esse contrato, essa jornada de 12 por 36. Não começa a contar do domingo, né? No caso. Então, Trabalhar. Tanto faz. Teria 12 horas extra mais. Na semana que ela faz 48. Isso. Teria 12 horas extra mais. Teria que ser. Não, teria mais ainda. Porque você vai ter também Tem semana que a eu trabalho partir. 36, tem semana que eu trabalho 48. Mas não você ter mais. Porque você vai ter a partir da 8ª hora também. Entendeu? Aquelas 12 horas que já foram pagas normalmente, regularmente, que estaria dentro das 36, a partir da 8ª hora você já ganhou o adicional de 50%. Mas, Max, isso porque o contrato dela está 12 por 30, aliás, está de 36 horas. Se fosse 12 por 36, já daria normal. Não, o contrato dela é de 12, o contrato dela é de 12 por 36. Não, o contrato dela Mas é é de o 16 total horas. de- Mas em regime de 12 por 36. Mas aí no domingo eu não teria que folgar, no domingo, no caso, para dar 36 horas? Não necessariamente, porque no 12 por 36 você trabalha dia sim, dia não. Isso. Se eventualmente o dia sim cair no domingo, você trabalha no domingo. Mas você vai ter outros dias de folga durante a semana. Porque eu vou falar do trabalho no domingo aqui, especificamente como é que funciona. Há uma outra coisa interessante do 12 por 36. Aí vamos dizer, acho que não seria o caso de vocês, talvez uma farmácia que trabalhasse 24 horas poderia ser. Se você inicia a sua jornada no período noturno, o período noturno tem um adicional. Das 22 às 5, você ganha 20% a mais na hora e a hora tem uma duração menor. Se você inicia o seu trabalho durante o período noturno e a tua escala se prolonga até depois, até, vamos dizer, meio-dia, você segue ganhando o adicional noturno até o final do teu plantão. Tá? Se estende. Isso são coisas que vocês já podem olhar no contra-cheque de vocês e tentar fazer as contas. Vai vir lá um adicional noturno, vai vir uma rubrica lá de adicional noturno. Se você entrou numa farmácia, eu acho que só seria o caso de uma farmácia de 24 horas, né? Se você pegasse um plantão aí de começar às meia-noite para sair no meio-dia, toda ele tem que ser com adicional noturno. E o feriado, ele é pago com adicional de 100%. Tá? Diferente do domingo, que se cair no domingo o teu revezamento, você vai trabalhar normalmente. Mas se o teu revezamento cair num feriado, esse feriado tem que ser pago com um adicional de 100%. Intervalo entre a jornada. Isso é uma coisa que dá muito dor de cabeça com as farmácias lá no conselho. Por quê? A legislação trabalhista, ela fala que quem trabalha numa jornada acima de 6 horas tem direito a um intervalo para refeição e descanso de no mínimo 1 hora e no máximo 2. Então presta bem, se você trabalhou mais de 6 horas, você tem direito a pelo menos 1 hora para parar, almoçar e descansar. Tá? Se você trabalhou menos de 6 horas, você tem 15 minutos, só 15 minutos. Tá? Agora, qual é o problema? O problema é que a Lei 5991, ela fala que o estabelecimento farmacêutico tem que ter a presença do responsável técnico enquanto ele estiver funcionando. Ele está aberto, o farmacêutico tem que estar lá. E aí, quando chega a hora do intervalo do farmacêutico, ele vai sair para almoçar, como é que faz? Se a lei exige que o farmacêutico esteja lá enquanto estiver aberto o estabelecimento. Aí é que vem a confusão. Primeira coisa que a gente vai dizer para o dono da farmácia: se o farmacêutico saiu, fecha a farmácia, espera ele voltar. Mas eles não querem fazer isso, é claro, né?
Então você tem que fazer o quê? Você pode ter a figura do substituto, que é o farmacêutico que vai lá para ficar as 2 horas do intervalo do almoço do farmacêutico titular. Também é complicado de fazer. Então, na verdade, o mais comum que se pede em geral é que se estabeleça o revezamento. E aí, todo dia, aparece lá no conselho as propostas mais mirabolantes de arranjo desse revezamento. Aí o cara que quer... Outro dia o pessoal até teve dificuldade para entender. Ele falou, não, ele chegou lá para dizer, olha, não, ele vai trabalhar, o farmacêutico que ele vai trabalhar 6 horas por dia. A jornada dele é de 6 horas, então não tem intervalo. Mas todo dia ele vai fazer 1 hora extra, 1h30 extra. Mas se ele vai fazer todo dia 1h30 extra, não é hora extra, é a jornada normal dele. Se é todo dia, então a jornada dele não é de 6, a jornada dele é de 7h30. Então ele tem direito a um intervalo. Uma dificuldade fazer eles entenderem isso. O melhor mesmo é a jornada de 6 horas. Então, se você vai trabalhar 12 horas, bota 2 farmacêuticos. Cada um trabalha 6 horas, não tem intervalo, só 15 minutos. 15 minutos ele lancha lá mesmo. Porque infelizmente tem esse porém. Se o cara resolvesse atravessar a rua para ele lanchar no bar da esquina e o fiscal passar nesses 15 minutos que ele não está lanchando, muda. Mas é melhor. Trabalha 6 horas um, trabalha 6 horas outro. Não tem intervalo e não tem perigo de ter multa. E fica melhor para o farmacêutico, porque ele pode ter 2, de repente, se ele quiser um dia, 3 empregos. Pode trabalhar em 1, 2, 3 farmácias. Faz 6 horas em cada um. Se mata de trabalhar, 18 horas por dia, mas ganha dinheiro. Pessoal, essa aqui é uma... são as possibilidades de afastamento temporário do farmacêutico do local de trabalho, do estabelecimento. É um rol um pouco longo, eu vou deixar um pouquinho para vocês olharem, mas em regra significa o quê? Vocês têm uma responsabilidade técnica da empresa, então vocês respondem por aquele estabelecimento. E a ausência de vocês no estabelecimento, ela gera multa para a empresa, para o empregador, mas gera no CRF uma responsabilidade ética de vocês, porque vocês tinham que estar lá, atendendo naquele horário. Então há casos em que você pode se afastar da farmácia, do estabelecimento, sem responder a uma infração ética. Então, para vocês saberem, seriam o caso das férias, licença maternidade, realização de uma cirurgia eletiva que é aquela que você decide fazer um implante nos olhos, uma lente, silicone, não sei se você quiser fazer. Licença paternidade, licença de casamento, cursos, vai ter um curso, uma formação, uma pós-graduação, congressos, um evento desse aqui, por exemplo, se você tivesse no seu plantão numa farmácia, tivesse responsabilidade técnica por esse horário, você poderia vir. Só que isso exige que você apenas informe no CRF que naquele horário você vai estar ausente, por causa de uma dessas causas, tá? Ou ainda, em se tratando de doenças, óbitos familiares, acidentes pessoais, cirurgias de urgência ou outras situações, aí você também está liberado. A diferença é que você pode avisar isso 5 dias depois, até 5 dias depois. Nos primeiros casos, veja bem, são coisas que você sabe de antemão que vai acontecer. Aí você avisa antes e pega autorização. Esses, segundo exemplo, doenças, óbitos, são coisas inesperadas, você tem 5 dias depois para avisar. Inclusive, se o fiscal chegar lá no dia, e ele provavelmente vai autuar a empresa. Mas aí na defesa, você vai e avisa no CRF a tua situação, faleceu alguém da família e tal, e a empresa já usa isso na defesa dela, e essa multa, provavelmente, ela vai ser revogada. Observação, isso eu vi alguns casos lá no CRF. Quando você vai lá no conselho, vou participar de um congresso, avisa no conselho, o conselho libera você da sua responsabilidade técnica. Isso não quer dizer que o conselho está autorizando você a deixar o seu emprego. Tá? Isso é uma situação que você tem que resolver você com o seu empregador. O conselho apenas está dizendo que
A tua responsabilidade, naquele momento, ela está suspensa. Você vai poder sair. Mas quem vai deixar você sair é o teu empregador. Ficou claro isso, gente? Porque algumas vezes aconteceu de pessoa ir lá no conselho, por exemplo, pedir essa autorização para chegar no empregador. O conselho me liberou para sair. Como se o empregador fosse obrigado a aceitar isso. E não é. Tá bom? Isso aqui é uma outra curiosidade que eu botei para vocês darem uma lida. São situações que vocês podem faltar, aí já não tem nada a ver com o conselho, mesmo no vínculo de emprego. São situações que vocês podem se ausentar do trabalho de maneira justificada, ou seja, sem que seja descontado o salário de vocês. Tá? Então, quando aconteceu desses eventos, vocês levem a documentação para comprovar e não poderá ser descontado o salário de vocês. Tá? Então, olha, por 2 dias em caso de falecimento de algum familiar, 3 dias em caso de casamento, 5 dias no caso do nascimento do filho para o homem, essa é a licença paternidade, tá? 5 dias para o homem, 1 dia a cada 12 meses de trabalho no caso de doação de sangue. Isso vale para qualquer empregado, não é só para servidor público. Então, se você doar sangue, você vai ganhar 1 dia de folga durante o ano do seu trabalho. E já é uma boa motivação para a gente ajudar e doar sangue, porque também é uma necessidade que todos nós temos, né? Esperamos não ter, mas eventualmente alguém da nossa família pode precisar de sangue. 2 dias para se alistar como eleitor durante o período militar, nos dias em que estiver comprovadamente realizando prova de vestibular, pelo tempo se necessário para comparecer em juízo. Então, quando você vai, às vezes um colega seu te chama para ser testemunha numa ação. Você vai lá, terminou, você pede lá na vara uma prova de que você estava lá naquele dia participando daquela audiência. Leva o teu empregador e ele não pode descontar o seu salário. E pelo período que estiver sob atendimento médico, mediante atestado. Né? Jornada versus gerente. Isso foi uma situação que apareceu agora quando eu já estava saindo do conselho, gente. Vocês viram então que eu falei sobre a jornada de 8 horas, de 44 horas, a jornada de 12 por 36, né? Mas e o gerente? O gerente, ele está fora desse controle de jornada. O gerente, por ele exercer funções de gestão da empresa, apesar de ele ser empregado, ele se coloca num patamar diferente para a empresa, para o empreendimento. E ele goza de uma liberdade maior. Em compensação, ele goza também de atribuições e responsabilidades maiores. E por isso, uma das liberdades que ele tem é de não possuir uma jornada limitada. Tá? Então, o gerente, ele pode trabalhar 10, 12, 14, 15, ele vai trabalhar, o que for. E aí, o que pode acontecer? O empresário pode chegar para um de vocês e dizer: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui na tua carteira que tu é gerente, porque aí eu não vou estar limitado à tua jornada. Se eu abrir a farmácia 12 horas, tu fica aqui às 12 horas, tu é o gerente. Aí eu não preciso ter 2 farmacêuticos, cada um trabalhando 6 horas. Entende? Mas aqui é uma coisa, vai de vocês aceitarem isso ou não. Mas se você resolver aceitar, tem umas coisas que você tem que saber. Primeiro, gerente é aquele que realiza função de gestão. Então, o gerente de uma farmácia, ele controla a farmácia. Se o dono está dentro da farmácia todo dia, mandando e desmandando, e você está lá junto com ele, você não é gerente. Se o dono está lá mandando tudo, ele está coordenando tudo, você está dando o que lá para o gerente? Você não é gerente. Outra coisa que é importante você saber: se você for gerente realmente, você tem direito a receber um salário no mínimo 40% superior ao farmacêutico que não é o gerente. Que no caso, a gente vai ter que estabelecer um parâmetro aí, se formos cobrar isso. Como a gente não tem um sindicato, não tem uma convenção, não tem um piso,
Se tivesse, é muito mais fácil, né? Seria 40% acima do piso. Como a gente não tem, isso teria que ser feito uma demonstração com paradigmas. Quanto ganha o farmacêutico comum, a hora de trabalho, e aí você, para ser gerente, tem direito a uma remuneração 40% superior. Se você não tiver essa remuneração 40% superior, essa liberdade da jornada, ela fica revogada. E aí, aquele trabalho que você fazia além das 8 horas, você passa a ter direito a ganhar hora extra dele. Tá? Então preste atenção nisso. Se alguém vier com essa proposta para vocês, olha, você vai ser gerente, vou assinar a tua carteira como gerente, e aí você vai ficar aqui, só você como farmacêutico, o dia inteiro. Você pensa se você quer aceitar. Se você aceitar, lembre-se, tudo bem, mas eu quero um aumento de 40% do meu salário. No mínimo 40%, isso é direito de vocês. Tá bom? Não façam por menos. Ora, se fizerem por menos, aí amanhã vocês têm o direito também de ir na justiça dizer, não, eu não era gerente, na verdade, e eu não recebi essa gratificação de 40%, logo, tudo que eu trabalhava além das 8 horas, eu quero minhas horas extras, porque eu não recebi a gratificação. Ficou entendido isso? Agora tem outro porém também, tá? Vocês têm que entender nessa relação de emprego entre farmacêutico e dono de farmácia, tem o Conselho Regional de Farmácia pelo meio. Tá? E vocês, quando vocês fazem declarações pessoais ao Conselho, então, por exemplo, se você aceita essa condição de ser gerente só no papel, por exemplo, não, eu vou botar você como gerente, vou te pagar 40% a mais, você vai ficar aqui o dia inteiro. Mas na verdade você não vai ser gerente. Você, consciente disso, aceita essa condição e se declara perante o Conselho como gerente, sem ser de fato, você está correndo o risco de pegar um processo ético-disciplinar dentro do Conselho. Tá? Se amanhã a fiscalização for lá e perceber que, na verdade, você não é gerente, você está compactuando com o dono da farmácia para burlar a legislação, e aí você está indo contra a tua própria categoria profissional, porque você está restringindo o mercado de trabalho, porque numa farmácia onde poderiam trabalhar 2, 3 farmacêuticos, que vai trabalhar só um, você corre o risco de responder um processo disciplinar do seu conselho. Férias, eu não sei se vocês têm dúvidas sobre férias. Alguém tem dúvidas sobre férias? Como é que funciona? Período aquisitivo, período concessivo. A cada 12 meses você ganha o direito a ter férias. Aí o empregador tem mais 12 meses para te dar as férias. E ele decide quando é o melhor momento de você ter férias. Tá? Uma coisa interessante. Se você tiver, vamos dizer que você seja marido e mulher, 2 farmacêuticos casados e trabalhando no mesmo empregador, uma rede de farmácias, vocês têm o direito a tirar férias juntos. Tá? Então, se você quiser se livrar do seu marido nas férias, não vai poder. Vai ter que tirar férias com ele. Você pode vender 10 dias de férias também, tá bom? Então, eu só quero tirar 20 dias e os outros 10 dias a empresa compra de você. Paga os 10 dias de salário referente às férias. É por lei vender? Pode vender. Tem um máximo que pode vender? 10 dias. Só 10 dias. Tá? As férias também podem ser fracionadas. Tá? Mas excepcionalmente. Em regra é a relação de 30 dias. Mas elas podem ser fracionadas. Não em fração inferior a 10. Então pode ser 2 de 15, uma de 10 e outra de 20. Se quiser, né? É. Tem acordo entre empregado e empregador? Sim. 15 dias, Pode. Não, vender 15 dias? Não. Vender 10. Vender 10. Ah, sim. Isso aqui é interessante. Porque eu vi lá alguns farmacêuticos chegarem no conselho aperreados, porque precisando arranjar alguém. Olha só. O farmacêutico chegou lá aperreado, porque ele precisava arranjar alguém para colocar no lugar dele na farmácia, porque ele ia sair de férias. E ele ia pagar. O cara fica lá. Então a gente deu orientação. Obviamente, graças a Deus, né? Mas olha que interessante. Pela resolução 577, quando o afastamento provisório for superior a 30 dias, a empresa fica obrigada a substituir o farmacêutico. No caso de umas férias, por exemplo, que é uma
um afastamento já regulamentado e que não vai ser superior a 30 dias. O teu empregador não vai precisar colocar uma outra farmacêutico no seu lugar. Ele vai apenas avisar ao Conselho Regional de Farmácia que você vai estar tirando férias naquele período. E aí ele vai poder sair e a farmácia vai poder funcionar normalmente. Então, tem essa coisa de ficar correndo atrás de farmacêutico para cobrir suas férias. Se ele quiser tirar 10 dias de férias, ele não precisa de contratar outro para colocar no lugar dele. Não precisa. Se já tirar os 30 dias, não precisa. Mas o conselho obriga 30 dias contratar outro. Não obriga não. Os 30 dias não. Só se for nessa gestão de agora, porque no anterior exigia. Nessa gestão agora, a diretoria optou por cumprir e fazer cumprir a legislação trabalhista a regra. Então, você não precisa. Agora, vamos dizer que seja mais de 30 dias. Você tem férias acumuladas aí. Em 3 anos você não tira férias, você vai tirar 60 dias de férias. Aí vai ter que ter um farmacêutico para colocar no seu lugar. Mas não é problema seu. Quem tem que arranjar o farmacêutico para colocar no seu lugar e quem tem que pagar o farmacêutico para colocar no seu lugar é o empregador. Porque no direito do trabalho existe um princípio que diz que o risco do negócio é do empregador. Porque o lucro é dele. Quem vai ficar com a maior parte, com o rendimento daquele empreendimento, é o dono. Então ele é que corre os riscos daquele negócio. Entende? O negócio é dele, as despesas são dele. Eu digo isso porque, inacreditavelmente, eu vi o farmacêutico dizer lá no conselho, indo se consultar, que ele ia não só correr atrás, ele tinha que arranjar alguém para colocar no lugar dele, mas ele ia pagar também para ficar no lugar dele. E isso é inadmissível. As despesas do negócio são do empregador, o risco do negócio é do empregador, por uma razão muito simples: o lucro também é dele. Então quem tem o bônus tem que arcar com o ônus, não é verdade? Vale transporte, alguém? Vocês recebem vale transporte aqui? Ninguém? Todo mundo tem carro? Beleza? É? Que bom, fico feliz. Muito feliz. Significa que vocês estão prosperando. Agora deixa eu dizer só uma coisa para vocês. Porque o Vale Transporte ele só serve para pagar a sua condução para o trabalho. E ele só serve se ele for pago em forma do Vale. Tem que se adquirir o Vale e entregar para você, tá? Então você não pode chegar para a empresa e negociar e dizer, olha, eu não vou devolver